Então, essa semana muito especial, nós vamos falar de um assunto que Deus colocou forte em meu coração, que é um assunto que eu gosto muito, que é falar sobre cura. Deus é um Deus que cura, né? Deus é um Deus que nos conhece tão bem, Ele conhece tão bem, e às vezes é interessante, a gente fica tentando enganar Deus, né? Deus já sabe o que nós estamos sentindo, Ele sabe o que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós queremos, por conta da nossa religiosidade, então a religiosidade, eu estou colocando aqui como aquela capa que nós gostamos de mostrar que está tudo certo, está tudo bem, que está tudo incrível, e nós tentamos enganar às vezes Deus, só que Ele conhece tão bem nosso coração, e uma coisa que Deus gosta muito de fazer é nos curar. Deus é um Deus que cura, mas Deus também é um Deus que se importa. Sabe o que eu vejo muito às vezes a gente fazendo assim? A gente acredita no poder de Deus, a gente acredita no amor de Deus, mas no fundo, talvez até pelo jeito que às vezes nós somos criados ou baseado nas nossas experiências de vida, é como se nós tivéssemos dúvida que Deus quer usar o poder dele para me curar, para nos curar. Então, a primeira coisa que eu quero convidar hoje para a gente falar desse assunto, que é sobre cura, a cura do Senhor. Eu queria que você aí repetisse, e eu vou repetir aqui comigo, uma frase que é assim: Deus é bom e se importa comigo. Deus é bom e se importa comigo. Deus é bom e se importa comigo. Sabe por que eu quero muito que você repita essa frase, e eu também sempre repito essa frase, que é o seguinte: muitas vezes nós ouvimos, né, na nossa infância, na nossa adolescência, em momentos que eram difíceis para nós ouvimos de alguém falar assim: Deus não tem tempo para essas bobagens, não. Então é como se as coisas nossas não fossem importantes o suficiente para Deus. E Deus olha para a minha vida e para a sua, olha para a minha dor e para a sua, e Ele se importa, Ele quer me curar, quer te curar, e tem mais, Ele tem pressa em fazer isso. Sabe por que Deus tem pressa? Que é o seguinte: nós sabemos que está chegando o final, né? É chegado o fim dos tempos, essa é a verdade. Nós estamos chegando ao final dessa dispensação, que é a dispensação da graça. Depois disso, é a volta de Jesus. Nós cremos firmemente, desejamos isso, né? Mas Deus tem muito para fazer. Deus quer atingir muitas pessoas. Deus quer chegar no coração de muitas pessoas e vai me usar e vai te usar para alcançar muitas pessoas. E isso nós chamamos aqui hoje, uma forma mais moderna de falar, propósito de vida. Então o meu propósito, o seu propósito de vida diante de Deus é atingir muitas pessoas, é alcançar muitas pessoas. E como que eu vou alcançar muitas pessoas se eu estou doente? Aí você fala: André, eu não estou doente. Então essa semana vamos mexer o doce aqui para provocar alguns pensamentos, algumas reflexões para saber se eu e você, se nós estamos doentes ainda e precisando da cura do Senhor, ou se nós já não estamos doentes. Se nós não estamos doentes, é hora então de sair e cumprir o propósito que Deus colocou para mim e para você. Mas vamos falar bastante sobre isso essa semana, baseado num versículo que particularmente eu amo muito, e com certeza você já conhece, que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Esse vai ser o nosso versículo da semana. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Guarda o teu coração. Em outra tradução fala assim: de tudo que deves guardar, guarda teu coração, de onde provém as fontes da vida. E nós guardamos muitas coisas, nos preocupamos com muitas coisas, nós vivemos numa correria sem fim e muitas vezes nós não estamos olhando no nosso coração. E o coração é o walk-talk de Deus. Já falei sobre isso aqui, né? O que é o walk-talk? Quando nós vamos num evento grande, quando nós estamos, por exemplo, numa arena, ou quando a gente vê algum jogo, alguma coisa assim, as pessoas que estão envolvidas naquele processo, eles têm um aparelhinho, tipo um radinho assim, né? Aquilo é chamado walk-talk. E o walk-talk faz com que a pessoa ela consiga se comunicar com quem está organizando o evento. E aí, baseado nisso, baseado na potência desse radinho, o organizador consegue falar com todas as pessoas que estão trabalhando. Então Deus é o grande organizador, Deus é o Deus todo-poderoso, Ele está no controle de todas as coisas e Ele consegue falar conosco através desse walk-talk,
ou seja, através do nosso coração. Então, através desse radinho, através do nosso coração, Deus consegue falar comigo e com você. Mas com certeza você já ouviu falar também que o coração é enganoso. Quando é que o coração é enganoso? Muitas vezes a gente pensa que Deus falou alguma coisa, que Deus deu alguma direção, e depois nós vamos perceber que não era Deus que estava falando. E aí, bem que eu ouvi falar que o coração do homem é um coração enganoso. Quando é que o coração do homem é um coração enganoso? Quando ele está sujo. Essa interferência acontece, ou seja, eu estou aqui trabalhando aqui nesse grande evento, o organizador tenta falar comigo, não consegue, eu tento falar com o organizador, ele não está me ouvindo direito, ou seja, existe uma turbulência, existe uma interferência nessa comunicação. E quando é que existe isso, né? Quando o nosso coração ele não está bem cuidado. Então, cuidar do nosso coração deveria ser prioridade na nossa vida, como diz a palavra de Deus, de tudo que deve guardar, ou guarda o seu coração, ou como nessa tradução aqui que da Bíblia que eu estou aqui na mão, que fala que guarda o teu coração com toda diligência, ou seja, não negligencie. Não negligencie, tudo é importante, o seu casamento é importante, seus negócios são importantes, seus filhos são importantes, tudo que você faz é importante, mas cuidar do coração deve ser prioridade na nossa vida. Me chama muita atenção, eu estou lendo esses dias e meditando em Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, né? E toda hora a gente vê Jesus curando as pessoas. Jesus tinha pressa em curar as pessoas. Jesus curou coxos, curou aleijado, curou cego, curou leprosos, curou pessoas perturbadas por espíritos malignos. Jesus, a palavra de Deus fala assim, que Jesus chegava num lugar e o seu coração enchia-se de compaixão por aquelas pessoas que estavam sofrendo, presos nas suas doenças. Então nós podemos ter doenças de 3 níveis diferentes. Nós podemos ter doença no nosso corpo espiritual, nós podemos ter doença no nosso corpo físico e nós podemos ter doença no nosso corpo almático ou na alma. A doença que nós mais percebemos com mais facilidade é que todo mundo fala, quando fala assim doença, as pessoas logo pensam em doença do corpo. E tá tudo certo, realmente nós temos muitas doenças que estão no nosso corpo físico. E o interessante é que a doença do corpo físico traz uma informação sobre como estão os outros 2 corpos, como estão os dois corpos, né? Como está a alma e como está o espírito. Aí você pode perguntar, André, me fala quando você fala de alma, o que você está falando, né? Porque às vezes o conceito confunde um pouco a gente. Tem gente que pensa que alma e espírito é a mesma coisa. Mas não é bem dessa forma que a palavra de Deus fala, né? Então, o que seria a nossa alma? A nossa alma é onde está guardado ali as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas vontades. Então, principalmente as emoções costumam muito adoecer as nossas emoções. Por que as nossas emoções adoecem tanto? Primeiro que nós somos machucados na maioria das vezes, essas doenças da nossa emoção, elas começam na infância. E na infância nós não temos maturidade para entender as coisas que estão acontecendo. Até quando uma criança tem um pai abusivo, quando a criança tem alguma coisa errada, muito errada assim, a criança ela não consegue perceber que está errado. Tanto que é muito comum, por exemplo, uma criança ela apanha do pai ou da mãe e logo depois ela vem abraçando esse pai e a mãe. A criança ela não tem condição de fazer um julgamento do que está acontecendo. E as maiores dores, as dores mais profundas que eu e você temos, elas vêm da infância. Então é preciso ser diligente, como diz a palavra de Deus. Para guardar esse nosso coração, é preciso ser diligente. Ou seja, nós não podemos cansar de buscar na nossa alma, de buscar na nossa história as questões que precisam ser curadas. Então, às vezes que nós negligenciamos o nosso coração, negligenciamos a nossa história, nós adoecemos. E na maioria das vezes, as doenças do nosso corpo físico, elas trazem para nós a informação do nosso corpo almático. O que significa isso? O modo de vida, o jeito que eu estou, as dores que eu tenho, as questões não resolvidas que eu tenho, elas aparecem na minha carne, elas aparecem no meu corpo, para que eu olhe então, Deus é muito perfeito, né? E essa união de corpo, alma e espírito, isso foi programado por Deus, foi Deus que fez dessa forma, que a gente tem essa união, corpo, alma e espírito. Então, quando um problema aparece no meu corpo,
É uma oportunidade de eu olhar para a minha alma, para as minhas emoções e curar o que precisa ser curado. Então nós temos várias questões, por exemplo, a pressão alta, né? O que é pressão alta? Qual é a informação que a pressão alta pode trazer para você? Então, se você está aí com pressão alta, alguém próximo de você está, será que você não está com dificuldade de lidar com as pressões da vida? Será que a pressão não está alta e por isso a pressão ficou alta? Entendeu a brincadeira? Então, muitas vezes nós não queremos olhar para as nossas dores verdadeiras e nós queremos tratar com remedinho o nosso corpo. Nada contra quem quer usar o remédio, quem vai usar o remédio, mas particularmente, como é que eu faço? Quando eu tenho algum problema no meu corpo físico, eu procuro entender qual é a dor da minha alma. E ao invés de ficar enchendo meu corpo de remédios, que vai só remediar, e como diz um amigo nosso médico, Antônio Nathaniel Vilnis, que fala o seguinte: se remédio curasse, chamava curédio. Se chama remédio é porque ele só vai remediar. Isso eu ouvi de um médico nutrólogo e realmente é verdade. Então, quando o meu corpo, ele ao invés de receber um remédio, eu procuro entender qual é a dor da minha alma, qual é a dor que está por trás disso, eu consigo uma cura verdadeira. E é isso que Deus quer para nós. Por exemplo, a obesidade, né? Trabalho com emagrecimento já há tantos anos. E o que é a obesidade? Qual é a mensagem que a obesidade traz para nós? Claro que não existe uma mensagem única. Cada pessoa tem que olhar de uma forma pessoal para a sua obesidade, para o seu histórico de vida e saber o que a obesidade está trazendo para mim, qual é a informação que esse excesso de peso traz para mim. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu não canso, porque as pessoas elas precisam saber disso. Muitas vezes a obesidade traz proteção para esse corpo, porque teve abuso sexual. E a mulher não tratou isso ainda, não resolveu essa dor na alma ainda. O coração ainda está sujo, as emoções não foram lavadas, não foram limpas ainda. Aí você fala: André, já passei por isso, mas eu já perdoei o abusador. Nós estamos falando do espírito, mas nós estamos falando também da alma e nós estamos falando do corpo. Quando eu perdoo o abusador, e isso é o que nós precisamos fazer primeiro, realmente essa questão do perdão, mas nós estamos lidando na esfera espiritual, mas a alma está machucada. Se não houver não ressignificar essa história, eu vou conseguir continuar precisando dessa proteção. E uma forma de proteger que a maioria das mulheres, mas com mulher encontra, é engordando, é uma capa de gordura que serve como proteção. E é muito triste você passar por uma dor na infância, na adolescência e carregar uma dor adicional pela vida inteira. E eu posso te afirmar, sem medo de errar, que não é isso que o nosso Deus tem para nós. Ele não concorda com o pecado, não concorda com o abuso, ele vai tratar essa pessoa do jeito dele depois lá, mas ele quer tratar também você que sofreu alguma violência. E como é que ele trata? Curando o seu coração, libertando você para a vida, para que o corpo não precise adoecer por causa da doença da alma. E são outras questões também. O excesso de peso também vem como resposta à carência. As pessoas tem pessoas extremamente carentes, carente de mãe, carente de pai, carente de atenção, carência emocional, que não foi tratada. Como não foi tratada, a gordura é uma forma de estar ali presente. Você não está só, nós estamos juntos aqui. Então o corpo traz essa proteção, esse cuidado em forma de gordura. Mas não é essa a vontade de Deus. De tudo que deve guardar, guarde o seu coração, de onde provém as fontes da vida. Nós vamos falar essa semana sobre isso, sobre doenças na alma especificamente. Vou falar pouco de doença no corpo, mas vamos falar de doença da alma. Vamos falar pouco de doença no espírito, mas vamos falar de doença da alma, a doença das emoções, aprender a limpar o nosso coração. Uma sujeira guardada por muito tempo, uma comida estragada guardada por muito tempo, ela vai trazendo um mau cheiro, ela vai trazendo um mal-estar, vai trazendo podridão para a nossa vida. E nós podemos querer coisas boas, mas se o nosso coração ele estiver enganoso, o que vai acontecer? Nós vamos buscar sem ter consciência
coisas que combinem com esse coração enganoso. E eu posso te afirmar novamente, não é essa a vontade de Deus para nós. Então essa semana é a semana da cura. Abra seu coração, converse com o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, traz para mim. Eu quero ver o que eu preciso ainda ser curado, eu quero ver onde eu tenho que ser tratado ainda, eu quero a vida plena que o Senhor trouxe para nós. Jesus já morreu por mim e por você para que tenhamos essa vida plena. Não combina com a gente ter uma vida que não seja essa vida em abundância que Jesus veio trazer para nós. Obrigada pela sua companhia. Amanhã às 9 horas da manhã vamos falar mais sobre doença e sobre cura, de acordo com a palavra do Senhor. Obrigada e até amanhã, se Deus quiser.